Se não falha a memória, o 8º episódio da segunda temporada de Star Trek Discovery é um clássico instantâneo e por dois motivos principais. O primeiro deles é que depois de 50 anos, de quase 800 episódios, de 13 filmes, nós voltamos ao início de tudo, Talos 4. E o segundo motivo é que dessa vez nós mergulhamos profundamente na psique do Spock. Agora nós temos uma melhor compreensão de toda a história de um dos personagens mais queridos de Jornada nas Estrelas. Nós compreendemos, finalmente, várias características que tornam ele tão peculiar. Apertem os cintos porque vamos iniciar uma jornada rumo a Talos 4. Tá no ar ou apenas um tracker? Pessoal, antes de iniciar o vídeo, peço que quem está assistindo, se inscreva no canal, já deixe o seu like, faça seus comentários, divulgue o canal aí nas suas redes sociais. Bom, se não falha a memória, é um episódio que desde o início a gente percebe que é uma homenagem a Star Trek, É um tributo ao primeiro piloto da série, o piloto original. Vale sempre lembrar que Star Trek foi talvez o único caso de uma série que teve dois pilotos. O primeiro piloto, chamado The Cage, de 1964, finalizado no início de 65, ele não foi aprovado pela TV por ser considerado muito cerebral. E aí pediram para o Gene Roddenberry, criador de Star Trek, fazer um novo piloto, que fosse assim mais popular, digamos assim. Então, nós agora nesse episódio voltamos ao episódio piloto de Star Trek original, The Cage. E isso é um tributo, uma grande homenagem que os produtores de Star Trek Discovery estão realizando para essa origem de tudo, onde tudo começou. Eu acho que é importante a gente lembrar que nos filmes do J.J. Abrams já houve um ensaio, um retorno para essas origens de Star Trek na figura ali do personagem Christopher Pike, que aparece nos dois primeiros filmes, no Star Trek e no Into Darkness. Lembrando que o Alex Kurtzman, que é o showrunner de Discovery, ele escreveu, junto com o Roberto Orci, o roteiro desses dois primeiros filmes. Então eu tenho certeza que essa volta ao piloto original, a The Cage, tem aí o dedo, e também trazer o Pike para a série, para Discovery, tem o dedo do Kurtzman. Bom, de cara, na abertura do episódio, quando aparece ali a tela de anteriormente em Star Trek, com o tema da série e com as letras da série original, a gente já fica muito entusiasmado porque a gente já percebe qual vai ser a tônica do episódio que vai fazer justamente essa homenagem que eu estava falando, Então a tripulação da Discovery revisitar, primeiro a Burnham e o Spock revisitarem o planeta Talos 4, do ponto de vista, estou falando dos fãs, dos espectadores, que estamos voltando a Talos 4, é um tributo, um grande tributo, uma homenagem que me lembra, até de certa forma, episódios como Trials and Tribulations, da Deep Space Nine, que eles voltam à série original de Star Trek, no episódio dos Pingos, e também um episódio da Voyager, que é o episódio Flashback, que daí a volta, na verdade, é para o filme Star Trek VI, A Terra Desconhecida. Então são dois episódios que foram feitos por ocasião dos 30 anos de Star Trek, Mas esse episódio também me lembrou um pouco essas duas homenagens, que foram feitas a Star Trek. Bom, indo para o episódio em si, diversos elementos, que fazem referência ao episódio The Cage, O primeiro deles, quando a Burnham chega no planeta com o Spock, ela desce da nave auxiliar, a gente ouve aquele som característico, do planeta Talos 4 que a gente vê lá no episódio de 1964, que é um som produzido pelas plantas, aquelas plantas que têm umas folhas azuis, umas plantas que cantam. Então ali já tem a primeira referência, e a Burnham se aproxima das plantas, fica encantada com elas e toca, da mesma forma que o Spock fez em The Cage. E aí também ela reproduz a cena do Spock sorrindo, porque naquela época o Spock ainda era um Spock sorridente, nesse primeiro piloto, o personagem não estava totalmente formatado. Então é muito legal que já nessa cena já faz uma referência explícita ao piloto original de Star Trek. Outra personagem que reaparece é a personagem Vina, que é aquela mulher que eles encontram, a Enterprise do Pike encontra em Talos 4, que era uma sobrevivente de um acidente, e vivia lá junto aos talosianos. Aí ela aparece tipicamente com o seu cabelo, a sua maquiagem, o seu vestidinho dos anos 60, É muito legal é uma homenagem mesmo, esse episódio é muito legal.
E aí eles mostram novamente o amor, né, dela e do Pike na cena em que ela visita a Discovery, né, para se comunicar com o Pike, para fazer a comunicação entre a Burnham e o Pike. Mostra o amor deles. Outra referência interessante é o Pike tomando um drink, né, como isso aparece lá em The Cage, só que dessa vez ele está tomando o drink com o Tyler, né, e não com o médico da nave, como foi no episódio original. E por fim, quando eles estão chegando no planeta, nessa cena que está aparecendo, né, tem um exemplo fabuloso da capacidade psicogênica, né, de projeção dos talosianos, que eles colocam uma ilusão de um buraco negro, né, para que não seja encontrado o planeta. Só que o Spock, sabendo, né, disso, força a nave a atravessar o buraco negro e eles chegam finalmente a Talos 4, né? O que é interessante é que esse buraco negro ele parece muito o Gargantua, né? Que é o buraco negro que aparece no filme Interestelar. Eu achei muito legal, ficou muito bonito, né? Aliás, os efeitos especiais desse episódio são incríveis, né? Como em geral tem sido todos os efeitos especiais dos episódios dessa segunda temporada de Discovery. Enfim, é um episódio muito bem feito e mais do que isso, é um episódio feito realmente para os fãs. É claro que quem não é fã, não conhece toda a história, todas as referências que ele está mostrando, não vai perder muito, né? O episódio ele é fechado em si mesmo, ele é perfeito. Só que para os fãs realmente tem um gostinho muito especial assistir esse episódio. Bom, além da história, que é incrível, né, que eu estou falando, tem uma questão cinematográfica que é fascinante, né? Essa história foi escrita pelo Dan Dworkin e Jay Beatty, e que eu acho que eles nunca tinham escrito nada para Star Trek, e se é verdade já iniciaram então com o pé direito, e ele é dirigido pelo T.J. Scott, né, uma grande direção. E ele tem assim, ele é lindo esteticamente, né? Além de ser muito bonito na questão estética, ele é cinematograficamente perfeito, né? Por exemplo, ele tem takes maravilhosos, né? Questão de fotografia mesmo, né? 2 deles me chamaram a atenção em particular. O primeiro, que é quando o Spock aparece, né? A Burnham está acessando as memórias dele, vê o Spock numa sala, né? Lá na instalação psiquiátrica na qual ele estava internado, e ele está escrevendo no chão, e o take é feito de cima, né? Ficou realmente muito bonito. E é uma cena que me lembra o Benny Russell, né? O personagem de Deep Space Nine, que na verdade é o Capitão Sisko, né? E ele está internado num manicômio e está escrevendo a história da estação na parede, né? Não sei se tem essa referência, mas ficou parecido com essa cena. E a segunda cena é uma cena do Culber descendo no turbolift, pouco antes dele chegar lá no refeitório e ter o confronto, o esperado confronto com o Tyler, né? É uma cena também, um take de cima, né? Que ele está profundamente ansioso, ele não para de se mexer, né? Porque ele está profundamente desconfortável com esse retorno, né? A Discovery. A cena também realmente muito, muito bem feita, muito bonita. Além disso, tem a sequência de destruição dos planetas por esses seres do futuro que vêm tentar destruir a vida na galáxia, que eu já falo adiante, e tem o buraco negro, né, que eu falei belíssimo também, que aparece quando eles estão chegando em Talos 4. Bom, a questão das identidades retorna nesse episódio, né, principalmente com 2 personagens que são o Spock e o Culber, né. Na questão do Spock, e aí que a gente vai mergulhar na psique dele, como eu estava dizendo antes, né, a gente vai conhecer profundamente a alma, a mente do personagem Spock, né. Eles estão construindo uma história, né, pretérita para o Spock, que na minha opinião está sendo muito legal. A gente vai ver que na infância dele, ele idolatrava a sua irmã, né, a Burnham, que era a irmã adotiva, tinha ido morar com eles. Ele tinha verdadeira adoração por ela, ele amava ela, né, então um sentimento humano. E aí quando ela foge de casa, né, para proteger a sua família vulcana dos extremistas, né, que não aceitavam a presença de humanos em Vulcano, ela tenta fugir de casa e o Spock tenta impedir, né, o pequeno Spock, um ator bonitinho, que também faz muito bem o papel, tenta impedir a Burnham de ir embora, né, dizendo que ama ela, que quer que ela fique, né, que é a sua irmã adorada, etc. Então ela age de maneira impensada, né, com uma boa intenção, obviamente, mas ela acaba humilhando o pequeno Spock, né, tentando assim, romper esse vínculo emocional que tinha entre os dois, para que ele não sofresse, né, com a sua partida. Ou seja, a intenção dela era boa, mas ela fez de uma maneira muito, muito ruim, né? Ela acaba humilhando ele, dizendo que ele é um mestiço esquisito, né, que ele é incapaz de amar, etc.
E aí o que acaba acontecendo com isso? O Spock, o Spockinho, ele era muito humano ainda, né? Então, com essa partida da Burnham e essas coisas duras que ela diz para ele, acaba se determinando um pouco a vida toda do Spock, né? Porque daí ele se volta completamente à lógica, né? Por conta desse fato que aconteceu, dessa briga, né? Que aconteceu entre ele e a Burnham quando eles eram pequenos. Eu achei isso, assim, muito bem feito, muito bem realizado. Eu acho que a gente sempre acompanhou a história do Spock, sempre a luta dele, né? O lado vulcano e o lado humano em conflito, mas o lado vulcano geralmente prevalecendo. E a origem disso, né, do lado racional dele, vulcano, ser mais forte que o humano, está justamente nesse episódio que a gente viu hoje. Então eu acho que os caras realmente foram muito felizes em escrever essa história para o Spock. Bom, na história do episódio a gente vê a Burnham levando o Spock até Talos 4, né, porque é lá que ele vai ser, pode ser curado do problema que está acometendo ele, que é um problema temporal, né, que está destruindo a mente dele. E tem outra referência aí, porque o Spock está sendo levado para Talos 4 para se resolver um problema dele, assim como ele fez no episódio A Coleção, que levou o Pike, né, de volta a Talos 4 para que ele fosse curado, né, do problema de saúde, ali, a invalidez, né, o estado vegetativo que ele estava. A questão é que o Spock, quando era pequeno, nesse episódio da Burnham, né, quando ela fugiu de casa, ele recebeu a visita do Anjo Vermelho e teve uma visão do futuro. Ele enxergou durante a fuga da irmã, né, Burnham, da Michael Burnham, que ela ia morrer atacada por um animal selvagem. Então, a partir disso, de ter essa visão do futuro, que foi proporcionada pelo Anjo Vermelho, e aí surge a relação dos dois, né, ele consegue salvar a irmã, e aí o que acontece? A linha do tempo, evidentemente, foi alterada. Então, como a gente viu, o Anjo Vermelho é um humano que vem do futuro, e ele vem do futuro com o objetivo de alterar a linha do tempo, né? Por quê? Porque agora ele vai mostrar para Burnham, através de um Mind Meld, que ela está fazendo no Spock, né? Com a ajuda dos Talosianos, que essa força hostil que está vindo do futuro, que transformou a sonda que a gente viu no último episódio, ela vem com o objetivo de liquidar a vida na galáxia, né? Então, o Anjo Vermelho apareceu com o objetivo de dar essa informação e fazer com que eles evitem, né, que a Federação se proteja para evitar a sua aniquilação. Então, um dos objetivos, certamente, do Anjo Vermelho é esse, é alterar a linha do tempo, né? Já é o segundo episódio, né? O primeiro foi da questão de salvar a Burnham da morte, e agora salvar a galáxia da destruição por essa força hostil, né? Esses agressores que vêm do futuro. E aí a grande questão que se coloca daqui desse episódio para o fim da temporada, acredito que vai ser essa. Quem são esses caras que estão vindo do futuro para atacar a galáxia, né? E por que eles estão fazendo isso? E qual a motivação do Anjo Vermelho? Ele é humano, né? Já tem uma pista aí. Qual a motivação dele para tentar salvar a galáxia da destruição desses aliens? Que na verdade nem sabemos se são aliens, podem ser humanos também, né? Outra referência legal que tem nesse episódio é quando a Burnham e o Spock são salvos pelos Talosianos, né? Que eles voltam a Discovery. O Pike pergunta pro Spock, ué, que isso, você tá sorrindo? E aí o Spock responde que sim, né? É uma referência direta, né? O Spock sorridente, o Spock que ri lá do piloto original. E aí ao mesmo tempo em que o Spock ri humanamente, a Burnham, ela ergue a sobrancelha vulcanamente, uma cena também bem bacana desse episódio. E nessa questão, né, que eu falei, que eles foram salvos pelos Talosianos e entraram na Discovery, na verdade houve ali um momento muito tenso de disputa pelos dois da Seção 31, a nave da Seção 31, lá capitaneada pelo Leland, com a Georgiou a bordo, né? E a Discovery tentando salvar os dois. Então, quase que deu um problema ali, quase que eles morreram, porque o feixe do teletransporte dos dois estava focado, da Seção 31 da Discovery, focado no Spock e na Burnham, né, no planeta. Então, aparece a Vina e ela diz pro Pike, deixa eles puxarem eles, né? Aí o que acontece? Os Talosianos mandam uma projeção, né, do Spock e da Burnham para dentro da nave da Seção 31, enquanto os verdadeiros são levados para a Discovery. E aí tem uma cena também muito engraçada, que é quando eles vão desaparecer, né? O Leland está tentando interrogar os dois, eles não falam. A Burnham fala para ele assim, diga adeus, fala para o Spock, né? Diga adeus, Spock.
e ele vira pro Leland e fala, adeus, Spock. Uma cena também muito engraçada desse episódio, muito bem feita. E aí no fim a Seção 31 se deu mal de novo, né? Não conseguiu cumprir seu objetivo, que era capturar o Spock. E também é importante que foi revelado nesse episódio que o Spock não assassinou aquelas pessoas, né? Quando ele fugiu da instalação psiquiátrica. Não foi revelado ainda quem matou, provavelmente foi a Seção 31, foi o Leland, né? Com algum objetivo funesto. Mas a Seção 31 se deu mal de novo, e aí é interessante por que ela se deu mal. Pela sabotagem da Jojo, né, que não falou pro Leland que os talosianos tinham aquele poder todo, né. E aí ela só menciona que lá no universo espelho ela aniquilou os talosianos, varreu eles do mapa. Bom, por fim eu vou comentar a questão do Culber e do Tyler, né, que era o confronto esperado já há bastante tempo, já que agora o Culber voltou à vida, voltou para dentro da Discovery e inevitavelmente ele ia encontrar com o Tyler, que o assassinou, né, quando na verdade era o Vok, né. Então se encontram, eles se veem primeiro no corredor da nave, e aí depois o Culber vai atrás dele no refeitório e aí inicia uma briga. Então os dois acabam brigando, só que a briga não dá em nada, né. Felizmente não houve, entre mortos e feridos todos se salvaram. E aí o Culber vai embora, né? Mas o Culber está muito inadequado dentro da nave. Ele não está conseguindo se adaptar, né? Voltar à vida normal dentro da Discovery. Isso está gerando uma série de problemas para o companheiro dele, que é o Paul Stamets, né? Que está tentando de todas as formas trazer ele de volta, né? À vida normal. Mas ele não consegue. Por quê? Porque não é o mesmo corpo, né? É uma questão de identidade que eu já tinha tratado num dos vídeos anteriores. Então está sendo muito difícil a questão dele se readaptar, né? Nesse retorno à vida como oficial dentro da Discovery. Bom, pessoal, eu acho que assim, esse episódio, como eu disse no início, é um clássico, já por causa dessa homenagem incrível que se faz ao piloto original de Star Trek, pelo retorno ao começo de tudo, né, ao piloto The Cage, né, que originou Star Trek. Então foi um episódio assim, muito bem realizado, muito bem pensado, coisa de gênio mesmo, eu adorei. O episódio anterior tinha sido bem fraco, né? E como eu tinha previsto, assim, ele seria um episódio mesmo de transição, né? Simplesmente para entregar, né, esse episódio que a gente viu hoje, que é um episódio sensacional, um episódio espetacular. Pessoal, quem gostou do vídeo, né, de novo, peço que se inscreva no canal, deixe o like, comentários, compartilhe nas redes sociais. Qualquer coisa que eu não tenha falado do episódio, né? Porque na verdade esse é um episódio que, se eu fosse realmente falar cada um dos detalhes dele, levaria um vídeo de 2 horas, né? Então, alguma coisa que eu não tenha, que tenha me escapado, que eu não falei aqui, porque eu tive que ser mais rápido, né? Deixem nos comentários que a gente continua debatendo por ali. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!